Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver hoje a arbitrariedade judicial e o fim do devido processo legal. Esse tema é importantíssimo, pessoal. Então, a repressão indiscriminada dos envolvidos daqueles atos do 8 de janeiro de 23, lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília, mostrou que a individualização da conduta, que é uma exigência básica do devido processo legal, se tornou coisa do passado, tanto para a PGR quanto para o Supremo Tribunal Federal. Então, milhares de brasileiros pagaram e continuam pagando pelo que não fizeram. Passaram meses atrás das grades, desnecessariamente, e de forma abusiva, e tiveram ainda lançados sobre suas costas aquele combo, aquele pacote de eventuais crimes cometidos por outras pessoas, sem nenhuma evidência que pudesse implicá-las. Nem mesmo a depredação simples, ou quanto mais a tentativa de golpe de Estado, sem líderes, sem pessoas desarmadas, em um dia de feriado, sem organização nenhuma. Como é que iam dar golpe de Estado? Da onde que tiraram isso? Então, meus amigos, esse livro aqui, que é do Franz Kafka, o mesmo autor desse outro livro aqui, O Processo, são dois livros. Esse Kafka é um autor muito importante, principalmente porque ele era advogado e ele trabalhou muito com justiça, com direito penal, ele foi um advogado. Então, os estudantes de direito, os acadêmicos, os profissionais, os advogados, deveriam muito conhecer essa obra, porque ele trata aqui do dia a dia do advogado trabalhando nas lidas forenses. Então, esse livro aqui, A Colônia Penal, e na verdade nem é um livro, é um conto estendido, um livreto pequeno, 70 páginas mais ou menos, que dá para a pessoa ler ele em 2 horas, ele é bem fácil de ler. Ele foi escrito em 1914, portanto há mais de 100 anos já, e é um texto chocante, como todos os textos do Kafka. Eles são textos assim pesadíssimos, são denúncias de arbitrariedade judicial, de abuso, de supressão de direito de defesa e de eliminação do devido processo legal. Já ouviram falar nessa palavra, né? Então, a violência dos castigos e a prepotência das autoridades e dos poderosos é muito grande. É um texto que enfrenta um problema universal, que seria o tema da justiça e dos castigos inerentes à condição humana. Onde tem humanidade, tem esses prevalecimentos, esses abusos. E o Kafka, ele segue nesse livro a mesma linha dessa obra, O Processo, que inclusive virou filme, tem no YouTube o filme O Processo, é um longa muito interessante, e é outro eletrizante texto de denúncia a falta de raciocínio, o arranjo institucional de punições que as pessoas inventam, que os poderosos inventam. E o Kafka, ele denuncia procedimentos inquisitoriais, irracionais. Nessa obra Colônia Penal, ela é um libelo contra as formas de tortura e de supressão do direito de justiça das pessoas. Então, ele é indispensável para uma reflexão séria sobre esses aspectos do problema criminológico. É narrado em terceira pessoa e tem um visitante da ilha que ele fala lá, um chamado explorador, que é um oficial que tem um oficial que comandava as execuções, que era ao mesmo tempo o juiz, e a pena propriamente dita era ele que ditava a pena, e tinha o réu, que era geralmente um soldado desobediente, e tinha outra pessoa, um terceiro, que inventou uma máquina de execução. Era uma máquina de tortura que matava a pessoa ali, espremida naquela máquina. A coisa é terrível. Então, esse visitante explorador, que certamente era um europeu, uma pessoa de fora, que era uma pessoa mais preparada, mais culta, ele não se conformava com aquela barbárie jurídica, aqueles absurdos da condenação a qualquer preço e o desprezo pelas razões ou pela defesa do acusado. Esse juiz era um psicopata, um fascínora, e a função dele era julgar, e embora ele fosse o juiz da colônia penal, ele praticava
todas essas coisas. Ele acusava, julgava, executava as penas e etc. Então ele protagonizava tudo, né, todos os papéis da estrutura judicial. E o réu era uma pessoa comum lá, um coitado, um estúpido lá, todo desalinhado, né? E vamos supor, naquela ilha que fala na obra, usavam um uniforme para simbolizar uma pátria que eles queriam defender ou que não queriam perder. Então, um explorador que visitou a ilha, conforme ali conta na obra, ele participa de uma sessão judicial, né, de um julgamento, onde o condenado, sem direito à defesa, por desobediência ou por uma crítica a um superior lá. E o réu, ele não sabe do que foi acusado, desconhece a sentença, e o juiz, ele entendia que era inútil revelar o conteúdo do que ele decidiu. Está decidido e pronto. E o réu era fadado a conhecer a sentença na própria pele, através da tortura. Veja que horror. Então, não teve oportunidade de se defender, e o exemplo era o exemplo de justiça séria, rápida. E esse juiz, oficial juiz, ele recebia a queixa, tomava nota e imediatamente já lavrava a sentença, bem rápido, né? Não admitia testemunhas e nem defesa. E o procedimento regular levaria muito tempo, então ele fazia muito rápido. E a execução ocorria usando a máquina de execução que eles tinham. É uma coisa terrível com ele. Então, essa presunção absoluta de culpa, ela é recorrente nas ditaduras, né, nos sistemas inquisitoriais, que atendem a um simulacro, a uma simulação de justiça que na verdade não é justiça. E é uma forma procedimental que não leva em conta a condição humana da pessoa, a dignidade, o respeito e a medida de um ambiente civilizado. É a barbárie pura. E a ficção que o Kafka apresenta nessa obra aí, ela é atemporal. Ela vale para o século passado, para esse século e vai valer para o futuro. Então, ele compartilha com os leitores uma angústia universal que as pessoas têm, que é comum a todos nós, que confiamos, né? Ou que desconfiamos, que, abre aspas, quem faz o mal aos bons, poupa os maus. É aqui no Brasil, aqui os bandidos, os corruptos estão soltos, e as pessoas de bem estão na cadeia ou estão pagando muito caro. Então, meus amigos, o devido processo legal, os alunos do direito, as pessoas que estão aprendendo, ele é uma garantia, é uma forma de disponibilizar a todos um julgamento justo, né? uma equidade, né? Uma isonomia de tratamento, onde as partes possuem as mesmas condições e as mesmas garantias no processo. Inclusive, o Estado fica impossibilitado de decidir de qualquer demanda arbitrariamente, como fazem aí certos juízes hoje em dia. Então, por isso, as prisões expedidas agora, ultimamente, pelo ministro Dr. Moraes, contra réus condenados pelo 8 de janeiro, eles violam a Constituição, violam o Código Penal e o processo penal. E a própria jurisprudência do STF, né, a respeito da presunção de inocência das pessoas. Então, os mandados de prisão que ele ultimamente expediu são rigorosamente idênticos, são todos iguais, seguem um padrão da denúncia da PGR e dos votos do Dr. Moraes pela condenação, onde ele alega que o fato e os alvos dos mandados já teriam sido condenados, então, porém, há o trânsito em julgado, que ainda não foi, e há recursos ainda que estão em aberto, que foram interpostos e não foram sequer analisados ainda pela Corte. Então, assim sendo, não é lícito iniciar um cumprimento de pena quando o próprio STF, lá em 2019, soltou toda a bandidagem por decisões alegando a presunção de inocência, que os processos não haviam transitado em julgado, então caberia recurso e eles ficariam eternamente recorrendo e não iam presos nunca. Então, tal como nas ditaduras, mundo afora, aí que a gente vê, a categoria de culpado por associação foi uma criação nova pretoriana aqui do nosso judiciário brasileiro, transformando familiares e amigos dos réus em inimigos do povo, e foram condenados a pagar um alto preço pela mera relação de parentesco ou amizade com o réu.
o doutor Moraes ele conseguiu ir além disso aí. Ele mandou, inclusive, de volta para a cadeia pessoas cujo único laço de ligação com eventuais fugitivos era o fato de estarem presentes em Brasília no dia 8 de janeiro. Só isso. E de forma paranoica, ele conclui que se alguns fugiram do Brasil, os demais também pretendiam fazê-lo. Então vamos botar todo mundo na cadeia. Mesmo tendo pessoas ali idosas, que cuidam dos pais, ou pessoas doentes, sofrendo de doenças crônicas, com dificuldade até de locomoção, não interessa, vai para a cadeia. Então, pode-se dar um nome a isso, e o nome que se dá é ilegalidade, arbítrio, abuso de autoridade, violência, desrespeito. Isso aí, pessoal, isso aí não é defesa da democracia, isso aí é vingança, isso aí é arbitrariedade, isso aí é abuso do poder. Bom, até agora nós podemos catalogar, eu cataloguei principalmente, mais de 20 atos inconstitucionalidades, né? E mais de 100 descumprimentos de artigos das leis penais, que é o Código Penal, que é o direito escrito, né? Que é o direito objetivo, e mais o direito processual penal, que o processo foi simplesmente abandonado. E aonde que nós vamos parar, senhores jurisconsultos? Aonde nós vamos parar, estudantes, senhores jornalistas que passam pano para a ditadura? Onde é que nós vamos parar? Então eu vou relacionar aqui, vou falar uns 10 aqui, cada vídeo eu falo em 10, porque são mais de 120 situações. Começa pelo inquérito do fim do mundo, esse aqui, pessoal, ó. Esse inquérito do fim do mundo, que foi aberto lá em 14 de março de 2019, para investigar fake news, mas é um inquérito sem fim, é um inquérito eterno, né? Já dura mais de 5 anos, não se sabe nem quantas pessoas já estão ali dentro, cada dia entra mais um grupo ali. Aquilo ali na verdade, é uma ameaça que eles fazem, né? Para as pessoas, né, silenciarem. O 2, flagrantes perpétuos através de vídeos postados na internet. Então o cara posta um vídeo lá em 1920, aí ele, se é que existia vídeo nessa época, e aí ele ainda pode ser preso em flagrante porque botou um vídeo lá, não sei aonde. Proibição dos parlamentares falarem ou criticarem autoridades. O artigo 53 da Constituição foi rasgado, né? O parlamentar não tem mais o direito de falar, de se expressar ou de criticar coisa nenhuma. Quarto, supressão do direito de defesa, né? O direito de defesa não existe. Se o réu entra com recurso ou apresenta uma testemunha, não, isso aí não interessa. O advogado também não pode falar, não pode fazer sustentação oral. 5. Criação de crimes inexistentes no ordenamento jurídico brasileiro. Foi o caso das milícias digitais, fake news, então uns crimes que eles criaram ali. 6. O fim da titularidade do Ministério Público na ação penal. O Ministério Público, ele é o titular da ação penal. Era. Agora não pode mais investigar, não é mais o custos legis. O Ministério Público é apenas informado da decisão que foi tomada. E PT, saudações. 7. A investigação genérica. Então, as ações não trazem qualquer tipo penal que será investigado. É uma coisa bem genérica, assim. E, como dizia lá no tempo do Stalin, o crime a gente inventa. Então, se não tem crime, a gente inventa. 8. O STF passou a julgar qualquer pessoa, né? Não interessa se é parlamentar, se é outra pessoa, mesmo sem foro privilegiado, lá qualquer pessoa, a dona de casa, a tia do Zap, ou o general, todo mundo vai ser julgado no STF. Não é mais aquele, não existe mais o juiz natural, o juiz de primeiro grau, não interessa. Bom, 9. O juiz agora passou a ser 5 pessoas. Ele é o delegado, o investigador, o promotor, o acusador, a vítima e o juiz de execução. Né? É o juiz da execução. É o executor da pena. Então ele é 5, 6 funções, é uma pessoa só que executa. Veja que absurdo. 10. Criação de multa por excesso de recursos. Eles consideram litigância de má-fé um advogado que entra com 3 ou 4 recursos, como aconteceu com o advogado Daniel Silveira, o doutor Paulo lá, que ele entrava com recurso, esperava 15, 20 dias, não julgava, ele entrava com outro e mais outro, até que alguém ia apreciar o recurso, porque o réu está preso, ele tem direito a ser ouvido, ele tem
o direito de se defender, de apresentar provas, de fazer o seu contraponto lá, mas eles não recebiam, não julgavam, não apreciavam os recursos. Aí o doutor Moraes resolveu multar o advogado, condenar o advogado porque ele estava litigando de má fé. No direito penal não existe litigância de má fé. O próprio Lula foi o exemplo. Ele entrou com 300 recursos quando ele estava preso, né? Um recurso por dia ou dois, mas ninguém falou nada. Agora vá outro tentar fazer isso para ver. Tá, meus amigos? Então, para completar, vou deixar para vocês esses 2 livros aqui. Esses livros vocês podem achar até, eu acho que são livros que têm mais de 100 anos, são livros já livre de direitos autorais, vocês encontram no Google aí para baixar. E tem o filme também. E vou deixar um filme maravilhoso aqui para todo mundo ver, que eu já vi umas centenas de vezes esse filme. É uma obra-prima, chama-se O Pianista. É dublado, baseado em fatos reais do tempo da Alemanha nazista, do Holocausto. Aconteceu na Polônia, em 1939 em diante. É um filme maravilhoso, muito bom. E é uma obra de arte, é um filme que todo mundo é obrigado a ver, para vocês se antenarem como é que está a situação do nosso Brasil. É aquilo ali e vamos lá. Tá, meus amigos? Peço a todos que se inscrevam no canal aí, por favor, dê um joinha ou dê um dislike. O importante é que o algoritmo veja esse conteúdo aí, divulgue, porque ele precisa entrar na mente das pessoas esse tipo de reflexão, porque é muito importante, a nossa situação é muito triste. Muito obrigado.